Olá! Existem regras que objetivam assegurar a convivência pacífica entre vários proprietários, particularmente os vizinhos. É importante regular essas relações para se evitar abusos e se manter uma boa relação. Mas nem sempre é assim. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o direito de vizinhança, alguns atos básicos para uma convivência pacífica e sem conflitos. Em instantes, depois do intervalo. Olá, estamos de volta para o nosso primeiro bloco do programa de hoje. Antes, porém, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todas as pessoas quando nos encontram na rua e parabenizam pelo programa, pelo assunto debatido. São dúvidas, são ensinamentos, são leis que as pessoas tinham dúvidas que acabam se esclarecendo diante dos temas que nós já abordamos aqui e, principalmente, acabam nos dando pauta de outros programas, acabam nos falando de algumas dúvidas que tem e que são temas que nós ainda não trabalhamos aqui e que acabamos inserindo nos temas para que possam chegar até vocês. Muitíssimo obrigado. Eu acho que essa é a intenção principalmente do nosso programa aqui, de esclarecer, de interagir a nossa sociedade, de deixar a população muito mais esclarecida. Por isso, a participação de todos vocês é extremamente gratificante e benéfica ao nosso programa. Hoje, direito de vizinhança. Acredito que muitos já passaram por grandes problemas nesse sentido ou já ficaram sabendo de problemas que aconteceram com referência a esse tema. Para isso, nós estamos recebendo aqui o advogado, colega da nossa 123ª subseção januária, Dr. Ricardo Rafael Cunha Fonseca, que já esteve aqui em oportunidades anteriores e hoje de volta para falar sobre o direito de vizinhança. Doutor, seja muito bem-vindo. Carlos Ronaldo, eu fico bem agradecido pelo convite, pelo retorno, e realmente é muito pertinente o que o senhor falou com relação à população, que é feliz de poder tirar as dúvidas, o que ela pensa aí no seu convívio familiar. Às vezes tem um programa para tirar dúvida, traz essa dúvida para os advogados, o advogado traz para a produção do programa, que é muito competente, por sinal, e repassa para muitas pessoas que estão assistindo esse programa. Realmente está tendo uma repercussão muito grande. Estou muito feliz desse programa. Seja muito bem-vindo. A gente tem propriedade. Hoje a gente vai falar sobre direito de vizinhança, e vizinhança é uma coisa que você sempre tem bons vizinhos que seguem as regras de direito, mas tem alguns vizinhos que acabam não se preocupando tanto com as regras e acabam afetando as relações. Quais atos prejudiciais à propriedade nós podemos destacar? Eu vou citar, eu costumo colocar alguns temas assim, de problemas que eu acabei já vendo e para encaixar na pergunta, para que a gente possa chegar mais facilmente a todos. A gente tem um problema do imóvel. Tem uma rede de esgoto que está ali e que acaba sendo da sua residência, que acaba passando pela outra residência. Isso exala um mau cheiro, é uma questão de saúde pública até. Como é que a gente consegue solucionar, contornar problemas como esse?
Antes, porém, antes desse problema, eu queria que o senhor, inclusive, nos falasse sobre o direito de vizinhança em si, para que a gente possa adentrar nesses detalhes. Por gentileza. Era justamente o que eu ia iniciar quando passou por problema da tubulação, etc., para a gente se localizar primeiro. O que seria o direito de vizinhança? Porque o direito, ele tem um leque enorme. Então, a gente até como estudante, como o senhor também foi estudante de direito, a gente até costuma brincar que é pouco o tempo que a gente fica na faculdade para a quantidade de assuntos que tem que resolver o advogado. Então, 5 anos às vezes é até pouco. Então, o senhor começou falando da propriedade, que está dentro do leque chamado direito real, que é o que vai regular a sua posse, sua propriedade, contratos nesse sentido de propriedade. Só que dentro desse assunto propriedade, que é regulado pelo direito real, nas cadeiras científicas da faculdade, existe um conjunto de regras que vai limitar o seu uso da propriedade. Eu posso dispor da minha propriedade, da minha posse, do jeito que eu quiser. O direito de vizinhança é esse conjunto de normas que vai limitar a sua atuação dentro da sua propriedade. Então, ela vai colocar limites para que você consiga alcançar uma paz social, um sossego, digamos assim, dentro dessa atuação condicionada por esse conjunto de regras chamado direito de vizinhança. Então, o direito de vizinhança vem para regular o seu uso de propriedade através da limitação dela. Então, você não pode dispor da sua propriedade da forma que você quiser. Então, é para isso que serve esse leque, essa pasta chamada direito de vizinhança, para ter esse conjunto de normas que vai regular a sua atuação a fim de não causar incômodos e a fim de atingir a paz, o sossego social. Isso é tão fantástico porque serve não só com referência à sociedade. Eu estava ouvindo aqui e fazendo todo um pensamento a respeito de nós mesmos. Nós temos o direito de ir e vir, isso é constitucionalmente do cidadão, enfim. Mas tem um sentimento que é inerente ao ser humano, o de respeito, que aí você tem aquele limite de posso ir até aqui eu posso ir, vir, fazer, mas a partir daqui eu começo a prejudicar. Aí é o respeito ao espaço também do cidadão, né? Se nós formos realmente, por isso que conhecimento é uma coisa muito boa, leitura é uma coisa muito boa, porque você vai abrindo a cabeça e isso é grande riqueza do cidadão. Eu vou agora até reformular aquela pergunta que eu andei atravessando aqui inicialmente. O imóvel, a saúde e o cidadão. Diante desse conceito do direito de vizinhança, coloca um pouco isso aí, porque pode ser uma questão só de direito de espaço, pode ser de saúde. Uhum. O direito de vizinhança, ele costuma dividir os problemas, digamos assim, mais ou menos em 3 categorias. E qualquer que for das categorias que aqui vou falar, o cidadão, o Código Civil, em meados do artigo 1270, nesse meado do Código Civil, ele afirma que o cidadão, o proprietário ou possuidor de qualquer imóvel, ou de qualquer área rural, por exemplo, ele tem a capacidade de fazer cessar ou pelo menos reduzir, ele pode peticionar nesse sentido, de reduzir ou eliminar esses incômodos. Então, esse incômodo ele é subdividido, por exemplo, em um ato legal ilícito, que aí já se justifica o nome, né? Seria dentro até uma contravenção, um crime, o seu direito, se você extrapolar seu direito de propriedade, você pode estar praticando um ato ilícito. Você pode estar praticando um ato abusivo, que são os atos incômodos, por exemplo, um barulho alto, é um ato abusivo. Não chega, talvez, a ser crime dependendo da quantidade, do limite, da altura do som que você estiver ouvindo. Agora, passando para a pergunta, que é bem comum, né, acontecer problema de esgoto, mau cheiro na casa, talvez nesse sentido que a população te trouxe mais perguntas nesse sentido. Então, eu falei do ato
ilegal, falei do ato abusivo e, adentrando na sua pergunta, eu vou falar do ato agora lesivo. O que seria o ato lesivo? É um ato dentro do direito de vizinhança que vai causar um dano. Então, a sua pergunta acerca do esgoto, isso pode, os resíduos, o próprio cheiro, pode vir até ocasionar algum tipo de doença. Então, a questão do mau cheiro, de esgoto dentro de casa, também é um direito do cidadão, porque é um ato lesivo à saúde do cidadão. Ele não pode ter uma repercussão tão grande lesiva como talvez uma fábrica que produza fuligem, que vai lesionar a sociedade, poluindo o meio ambiente. Ele está poluindo especificamente a casa do seu vizinho, que já basta, por si só, para ele poder procurar essa solução desse conflito de forma amigável ou judicial, para poder cessar ou, no mínimo, fazer reduzir esse problema. Eu ia chegar exatamente nisso, quais as soluções que podem ser propostas para sanar esse conflito, esse tipo de conflito. Os advogados hoje, principalmente os últimos treinamentos, que inclusive nossa subseção vem tendo, eles estão treinados a cada vez mais buscar uma solução amigável no interior do escritório. Então, quando o vizinho, já um pouco chateado um com o outro, já não consegue mais dialogar, eles podem procurar uma ajuda. O primeiro passo é o diálogo entre os próprios vizinhos. Está acontecendo esse problema, seu esgoto está invadindo a minha propriedade, como que a gente vai resolver? Se o vizinho não achar uma solução, ele pode procurar uma ajuda profissional, que seria a ajuda de um advogado. Que o advogado hoje está treinado para buscar essa pacificação social através do diálogo. Muitas vezes, esse problema vai ser resolvido dentro do escritório. Uma vez que não se chegar a uma solução para reduzir ou para cessar esse problema, pode sim entrar com uma ação judicial para que o juiz, observando o caso que está sem uma possibilidade de resolução amigável, o juiz ou vai fazer reduzir de forma obrigatória, através de sentença, ou vai reduzir ou vai fazer cessar esse problema. No caso do esgoto, que está invadindo a casa vizinha, seja com mau cheiro ou seja com resíduos, muito provavelmente, além de fazer cessar, o outro que deu problema, que gerou causa ao problema, ainda pode arcar com uma indenização ao vizinho que foi prejudicado, que foi lesionado até mesmo em sua saúde com esse mau cheiro. É interessante como uma boa conversa talvez seja a melhor saída. E o senhor citou uma coisa muito boa aí, que é o sentido da preocupação da nossa subseção está efetuando aí cursos. Nós fizemos um curso aqui maravilhoso sobre mediação com a advogada Dulce Nascimento, que foi fantástico. Aliás, a gente continua agora tendo contato permanente com ela e os cursos dela no Brasil inteiro são cursos requisitados porque são conflitos. Eu vou até citar uma aqui agora, que é comum. Por exemplo, uma pessoa tem uma árvore no seu quintal. Ele acaba os galhos indo para o quintal do vizinho. Enquanto é só isso, está dando só sombra, tudo bem. A partir do momento que um galho pega no muro, um galho cai no quintal, acaba vindo os conflitos. E aí? Essa questão de uma árvore no quintal do vizinho. Parece bom, como é que resolve isso? Poderia ser bobo se não fosse tão comum, mas é tão comum, acontece tanto. E antes de chegar na árvore, talvez o primeiro problema seja o da tapagem. O que seria a tapagem? Aonde está posicionado o muro? Que é o primeiro problema. São dois terrenos que originalmente eles não eram demarcados, eles não eram divididos. Então, a partir do momento que começa uma construção aqui primeiro, pode ser que essa primeira construção dê um passo a mais e já efetuou, subiu o muro, que é comum, digamos assim, é meio valor. Metade é de um vizinho, metade é de outro, ainda que um só tenha construído. Então, se já o problema começar na tapagem de um lote para o outro, esse 1,5 metro que se recomenda de respeitar, né, a construção, faz o muro 1,5 metro depois, se o problema já começar aí e também não tiver diálogo, a ação, neste caso, judicial, aqui a gente não vai estar nem falando de possessória, porque aquele pedacinho é meu,
e nem de uma ação ligada ao direito de propriedade. Aqui a gente está falando de uma ação até mais simples, embora cause bastante transtorno e briga, que é a demarcatória. Se não tiver consenso de onde aquele muro vai começar, você tem que estar mais um pouco para lá ou mais um pouco para cá, o juiz, a partir da posse justa, vai decidir aonde que aquele muro tem que ficar. Se aquele muro, inclusive, tiver que invadir um terreno um pouco mais do outro terreno, para que a solução seja atingida, o que ficou com menos pode até ser indenizado. E isso mediante decisão judicial. Ele pode ir lá e demarcar através de uma sentença que vai demarcar esse muro. Resolvida a questão desse muro, a árvore em si, que é muito comum essa briga, chega bastante nos nossos escritórios, dúvidas, às vezes até embarcam em ações com relação por causa de uma galha mesmo. E não é bobo porque é muito comum, acontece demais. Se essa árvore estiver meando a delimitação, ela é um ponto demarcatório. Ela é exatamente onde o muro deveria estar. Ela é metade de cada, por exemplo. Essa solução, quando ela meia, parte agora para uma colaboração dos dois vizinhos. Os dois são responsáveis. São responsáveis pela poda, são responsáveis, inclusive, pelos frutos. Porque um não pode pegar o fruto do outro sem o consentimento. Eles dividem tudo. Os cuidados com a parte superior e com a parte inferior, que causa bastante prejuízo numa construção. A raiz da árvore pode causar bastante prejuízo. Então, se essa árvore estiver meando, a responsabilidade é por igual dos dois vizinhos. E lembrando que um não pode pegar o fruto do outro. Em Januário é muito famoso ter bastante pé de manga. Um não pode pegar o fruto do outro sem consentimento. Mas outra solução, se a árvore estiver totalmente dentro do vizinho, que é uma solução que é mais comum. Difícil ela mear, mas acontece, e o direito regula. Se a árvore estiver no vizinho do lado direito, e a árvore, galhas e frutos estiver ultrapassando para o vizinho do lado esquerdo. Como é que funciona? Eu tenho que bater na porta do vizinho e mandar ele poldar? Não. Dentro da demarcação limite, que seria a tapagem, cerca ou muro, ou qualquer coisa que tape você para seu vizinho, qualquer coisa que delimite, até aquele meio, o vizinho que está sendo ultrapassado pelas galhas, é ele que tem que podar. Ele que tem que cessar aquele ato que está prejudicando ele, talvez a galha batendo na janela dele. O responsável pela poda é o vizinho que está sendo teoricamente incomodado, porque aquelas galhas passam a ser dele. Inclusive os frutos, se essa for uma área particular, os frutos que caírem, não pode ficar subindo na árvore dele para ficar pegando, não. Por mais que passe o direito de conservação seja seu, o dever, os frutos que caírem em uma propriedade particular é do dono da propriedade particular. Se a maioria dos frutos, a árvore está do lado de lá, mas a maioria dos frutos estão caindo do lado de cá, é do dono da parte que não tem o tronco. Então, agora, e se esse fruto cair numa propriedade pública? Continua sendo do dono do lado direito. Então, é esse conflito, às vezes, que um pega uma fruta do outro, pode gerar um dano enorme, uma briga enorme por causa de um fruto. É que muitas vezes, numa conversa com um profissional especializado, pode gerar, falar, não sabia que era assim. Então, a questão da árvore se resolve basicamente dessa forma. Uma coisa que parece boba, até que quando está tudo, o vizinho é gente boa, se dão bem, etc., é tudo legal. Mas quando tem o conflito, as pessoas não se gostam. Vou citar um outro exemplo prático aqui, antes do nosso intervalo, que é basicamente parecido com o da árvore, só que existe uma medida de construção ali, depois do muro em cada... Só que existem pessoas que constroem e aquela calha, a queda d'água, acaba caindo para o lote, para o imóvel do outro lado. E aí? A resposta é básica, mas o problema também é outro problema comum. Não só de você fazer as famosas pingadeiras que eles chamam, né? E as calhas com o cano de tubulação que às vezes não termina de descer. Ele fica lá em cima e quando chove, às vezes até cai no seu terreno, mas com uma chuva mais forte, ele vai invadir, vai passar o muro e vai cair no terreno vizinho. Não pode. A água
de chuva que vem da sua calha, ela tem que cair no seu solo. Ela não pode cair do solo alheio. A água que vem de chuva, ela tem que cair no seu solo. Inclusive hoje, aí já a gente adentraria até um pouco mais além no sentido de ser mais específico do que o direito de vizinhança em si, o Código Civil em si. O Código de Conduta de muitas cidades, elas proíbem inclusive da sua água de chuva ser escoada para a rua. Ela tem que cair na sua propriedade. Porque pensa, tem uma pessoa que está na via pública e ela pode ser lavada, pode ser banhada por uma água que está vindo de uma calha que deveria ser responsabilidade sua a forma de escoamento dela. Então, se tem um vizinho que está recebendo água de chuva, seja no telhado, está provocando algum dano, se o vizinho não... Porque, como eu falei, a primeira solução não é nunca judicial no sentido de fazer cessar de plano. A primeira forma de resolução desse tipo de conflito é resolver, colocar medidas que possam pelo menos diminuir. Mas nesse caso, para acabar com o problema, tem que pegar o cano, aquela calha que fica um pouquinho mais, que joga, ele tem que terminar para cair no seu solo. Então, se isso não acontecer amigavelmente, ele pode ser até indenizado por essa água de chuva estar caindo no terreno dele e muitas vezes pode estar provocando algum prejuízo, atingindo algum bem dele, como uma motocicleta que estragou por estar recebendo esse tipo de água, uma bicicleta que enferrujou, uma criança que não poderia estar recebendo aquela água, etc. Ele pode ser, inclusive, até indenizado, se o vizinho não cessar o problema. Passagem forçada. Tem determinada construção que o seu vizinho tem que passar por dentro do seu imóvel. É outra coisa que parece um pouco distante do assunto aqui, mas acontece muito. Tem pessoas que moram no imóvel e tem que passar, enfim. Como se resolve isso, essa passagem por dentro do imóvel? São as famosas pessoas ilhadas, né? Ilhadas. Não tem uma propriedade que não pode usar porque ela não consegue sair de lá. Não tem passagem, ela pode até edificar, mas vai sair por onde? Quando o direito de vizinhança criou a questão do tema passagem forçada, ela diferenciou isso em dois aspectos. O primeiro dele é quando as partes não têm culpa. É uma questão natural. Existe aquela propriedade, ela foi, por questões naturais, ela foi cercada e as outras propriedades que foram vindo se edificando à frente não tinha nada a ver com aquela questão natural que ilhou uma parte do terreno que tem um dono. Quando a questão é natural, o vizinho, ele não é obrigado de plano a te conceder passagem. Não foi ele que criou aquele impedimento. Foi uma questão natural. Então, mediante uma indenização razoável, aquele vizinho pode abrir uma passagem para você. Repito, mediante uma indenização. Ele não vai constranger, limitar o seu terreno de uma certa forma que ele não teve culpa nisso. É uma limitação natural. Então, se não houver diálogo, o juiz, mediante a indenização, já que também vai ter proveito para o outro, que vai poder utilizar da destinação social à propriedade dele, agora com a passagem, o juiz vai escolher a passagem mais fácil que ficar mais, digamos assim, tranquila para ser construída. Não vai ser onde eu quero também, lembrando que é uma situação natural. Eu quero passar por ali, não, vai ser, o juiz vai determinar que se construa, que se abra uma passagem da forma que ficar mais fácil a passagem, e não aonde que o outro quer. Lembrando que mediante uma indenização. Agora, há outro aspecto, quando o vizinho ilha o outro. Ele constrói de uma tal maneira que você não consegue sair. Às vezes você cerca o seu terreno, porque você tem a obrigação, inclusive no Código de Conduta dos municípios e no Código Civil, você tem a obrigação de zelar em termos de limpeza da sua propriedade, demarcação, você tem que cuidar dela para depois dar a devida destinação social. Senão pode até ser punido, como temos como IPTU progressivo, que já extrapola um pouco, mas pode ser punido. Então você está ali cuidando da sua propriedade e quando você percebe, você está cercado. Quando é uma questão que você foi cercado por uma questão humana, então, se não houver diálogo, o juiz pode mandar que aquele que o cercou abra a passagem.
de forma que seja mais fácil a construção. Também não é exatamente aonde que eu quero, é onde for mais fácil a construção. E isso só se não houver outra saída. Por exemplo, eu estou ilhado, mas tem uma passagem a 5 quilômetros daqui, então você não está ilhado. Se houver qualquer outra passagem, ninguém é obrigado a abrir uma passagem. Então, como é que eu resolveria esse problema? Por exemplo, eu sou um produtor rural, eu tenho uma fazenda, onde eu poderia escoar minha produção, ficar 5 quilômetros para eu poder chegar no asfalto. Mas se eu passar pelo vizinho, vai ficar a 300 metros. Então a gente foge do direito de propriedade, a gente vai lá no direito real e vai fazer um contrato de servidão. É um contrato, um vai pagar o outro, um vai pagar, o outro vai receber. É um contrato sinalagmático, tem direito para as duas partes. Então você vai fugir do direito de vizinhança e já vai contratar uma servidão de passagem, que é um contrato, direito diferente da passagem forçada que o juiz vai dar. Porque se você tiver uma passagem a 5 km, o juiz não vai constranger ninguém a abrir uma passagem para você. Vai falar que assim, o melhor caso aqui é você contratar uma passagem, fazer um contrato de servidão. Tem esse aspecto também. Então, subdivide nesses 3 níveis que eu falei, mas volta a conversa lá do início. Um diálogo consegue resolver essa passagem, porque se você vê que seu vizinho precisa passar, vê que seu vizinho precisa de uma destinação social do terreno dele, e você oferece uma indenização, se você não aceitar, o juiz vai te obrigar a fazer isso, porque ninguém pode ficar ilhado. Bom, foi muito bom porque o senhor não só falou um pouco da zona urbana, que pode haver e como perpassou também pela zona rural, que é comum isso na zona rural. O mais interessante é que parece absurdo os temas que a gente está falando aqui, mas é tão comum e às vezes os conflitos são de causar dano a cada um das pessoas que estão envolvidas ali, que é realmente muito triste. Mas eu vou chamar um pequeno intervalo e logo depois eu volto com o doutor Ricardo e o tema continua sendo direito de vizinhança. Um instante só. Minuto pela Ordem. Um oferecimento da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. A gestão da OAB Minas investe na ampliação dos órgãos de defesa das prerrogativas dos advogados. A criação do plantão 24 horas permite que o profissional solicite intervenção da Ordem em qualquer dia ou horário. Em BH, a OAB criou plantões físicos no Fórum, na Justiça do Trabalho e no Juizado Especial Cível. Nas subseções, delegados de prerrogativas estão disponíveis para atender a advocacia. Procuradores foram contratados nas regiões Centro-Oeste, Norte, Sul, Noroeste, Vale do Aço, Vale do Mucuri, Zona da Mata, Triângulo e Alto Paranaíba. Os aplicativos OABMG Oficial e Avalia Jus também possuem canal para a formalização de denúncias. Segundo o presidente Antônio Fabrício Gonçalves, o investimento garante que os advogados possam representar a sociedade com autonomia, independência e inviolabilidade. OAB Minas, nosso trabalho, nossa conquista. Olá, sejam bem-vindos para o nosso segundo e último bloco do programa de hoje, cujo tema é Direito de Vizinhança. E nós estamos recebendo para tanto o doutor Ricardo Rafael Cunha Fonseca, advogado aqui da nossa subseção. Doutor Ricardo, eu queria voltar numa pergunta do bloco anterior, que nós estávamos falando sobre a questão da calha d'água que cai no quintal do vizinho. E eu acabei deixando passar uma pergunta que é básica até para que se evite problemas como esse. Metragem de construção de uma construção para outra com o muro que divide ali o imóvel. Okay. O Código Civil ele regula o famoso 1,5 metro. Então, 1,5 metro do muro tem que respeitar o que os mestres de obras chamam do recuo. A construção ela não pode ser efetuada em cima do muro do seu vizinho, porque, como eu já falei no primeiro bloco, é meio valor. É metade dele e metade seu. Então, se você estiver construindo em cima do muro, o primeiro problema que pode acontecer é um problema de engenharia, porque talvez o muro não tenha capacidade de suportar a construção que vai se erguer ali. É o primeiro problema. Segundo problema é o problema da privacidade.
Você não sabe o que você está atingindo ou prejudicando do lado de lá, levantando ainda mais esse muro que vai se tornar um quarto, vai se tornar um banheiro e pode dar uma infiltração que vai ser vista pelo vizinho. Então o recuo, ele deve ser respeitado. Quando esse recuo não é respeitado, o Código Civil, inclusive para esse tema também, ele te dá até 1 ano e meio para você reclamar. Uma das penalidades que podem ser impostas judicialmente, inclusive, é a demolição da sua construção que não respeitou o recuo. O respeito ao recuo é um tema muito sério, porque construir, todo mundo sabe que é muito caro, e você ainda tem que pagar você pagou para construir e pagou para ficar sem, porque uma das penalidades realmente é demolir a construção errada. Então, se você tem a pretensão de construir no muro do vizinho, primeira coisa, o diálogo. Se ele tem interesse, se ele te autoriza e se aquele muro é preparado para isso. Mas, geralmente, o próprio mestre de obra, o seu construtor capacitado para isso, vai avisar do recuo. Se isso for fazer, evidentemente que deve ser uma coisa contratual, né? Não pode ser porque vende esse imóvel futuramente, pode dar problema. Se ambos se quiserem se resguardar, colocar por escrito essa autorização... Fica mais barato. Foi bem feliz sua intervenção, realmente. É comum as pessoas, às vezes, comprar um imóvel já existente e, digamos que um quarto lá seja escuro. E o cidadão resolve, ainda que não seja muito baixa, mas não, eu vou abrir, eu vou fazer uma abertura de uma janela aqui, não vai te atrapalhar, não. Acaba tirando, invadindo, de certa forma, a propriedade, tirando a privacidade. Como é que fica isso? O nome desse fenômeno, que é uma atitude, digamos assim, feia, então o nome também vai ser feio. Ele chama devassamento. É um nome um pouquinho feio, mas só significa o que você falou. A pessoa tem uma propriedade que é quase germinada com a outra, ou construída no muro, com autorização de ambos. E hoje é comum a gente ter propriedades que elas são germinadas, apartamentos um colados no outro. E aí, talvez, por uma questão de iluminação, a pessoa resolve abrir na parte superior dessa construção uma vala, um pequeno retângulo para a questão de ventilação e iluminação. Isso não é proibido. Ela está em um nível superior e ela é para iluminação e ela é para ventilação. Isso não é proibido. É bom ser comunicado. Vai beneficiar os dois imóveis, até porque quando tem esse problema de germinação, pode aparecer algum problema de umidade que a própria ventilação vai resolver. Mas a pessoa resolve, igual o exemplo, abrir uma janela. Vou abrir uma janela, vou colocar o vidro, etc. E quando você acorda para tomar um café da manhã, você vê o seu vizinho tomando um café da manhã. Você tem até 1 ano e meio para reclamar. Esse devassamento, porque vai extrapolar até mesmo o direito de vizinhança. Que no próprio direito de vizinhança fala, se acontecer devassamento, essa invasão, você tem 1 ano e meio para reclamar. Porque o direito não socorre quem dorme. Você tem até 1 ano e meio, mas não quer dizer que você tem que esperar 1 ano e meio para fazer. Pode reclamar no outro dia. No outro dia. Até porque enquanto está construindo é melhor reclamar logo. Porque você tem até 1 ano e meio. Se a outra pessoa tiver que demolir, vai estar prejudicando ainda mais até o próprio vizinho e a você também que está germinando aquela construção, vendo os objetos da demolição ali, pedreiro também que vai acabar invadindo uma parte de sua casa para consertar aquilo, que vai ter que rebocar o outro lado também. Que é uma das questões que pode você, digamos, de certa forma, entrar no terreno vizinho, que é para fazer essa reparação. Então, esse fenômeno de devassamento, ele pode acontecer desde que em comum acordo, não tem problema. Agora, não é nada cômodo, não é nada privado você ter uma casa onde seu vizinho consegue, através de uma janela, chegar até você. Então, você tem até 1 ano e meio para reclamar judicialmente, caso não se resolva de forma amigável. O senhor foi muito feliz aí quando falou do homem do campo, num exemplo citado anteriormente. Eu vou voltar nesse exemplo. Digamos que tenha um riacho que passe por várias propriedades. A nossa propriedade é vizinha ali e tem porque isso às vezes dá problema. Em zona rural, então, usa água para, digamos, irrigar, usa represa água para fazer. Como é que isso enquadra na lei de vizinhança e como proceder? Entendi.
Lembrei até do Brejo do Amparo, que tinha um riacho que corria, não sei se ainda tem, ou só em época de cheias, que ele percorre várias propriedades lá do Inclusive, Brejo do passando Amparo. no centro do distrito, há muitos anos, ali na região do Bambuzinho, passava, eu me lembro. Exatamente, no lado do Bambuzinho. Como é um programa local, podemos até citar esses exemplos, né? A propriedade superior, onde vai estar recebendo aquela água primeiro, porque é natural a questão da gravidade. Então, vamos começar falando da propriedade superior. A propriedade superior, ela tem deveres e obrigações com aquela água perante a propriedade inferior. A primeira coisa que ela tem que fazer é não constranger essa circulação. O prédio inferior tem a propriedade, ele tem que receber a água do terreno superior. Se o terreno superior represar aquela água de uma forma tal que ela não vai chegar ao terreno inferior, além de uma indenização pelo prejuízo causado por esse ato, ele vai ter que destruir essa interferência. Agora, o senhor lembra que eu falei que pode cessar em vez de diminuir o problema, ao invés de destruir o problema por completo? O terreno superior ele não é impedido de represar, desde que a água continue. Ele pode, de certa forma, represar, desde que a água continue a circular de certa forma e não prejudicar os terrenos inferiores. Outra obrigação que ele tem é de conservação. Ele não pode tratar aquela água, poluir aquela água, por exemplo, com agrotóxico, a fim de danificar a circulação abaixo. Então, o primeiro ponto é não pode impedir a circulação do superior para o inferior. É vedado, é proibido. O segundo ponto, caso ele represar, ainda que circule a água para o terreno inferior, e essa água inundar, represada, acabar inundando terrenos alheios, ele vai ter que indenizar pelos prejuízos causados. Então, a questão de represar, caso tenha alguém com esse plano, na propriedade rural, por exemplo, que é mais comum, é bom procurar, antes de um advogado, uma pessoa técnica da área de engenharia, porque essa pessoa vai resolver tantos problemas para ele que talvez ele não precise estar resolvendo problemas jurídicos depois. E provavelmente esse técnico, também em meio ambiente, vai informar para ele quais são as consequências desse represamento que extrapolaria o tema. Mas basicamente o terreno inferior não pode ficar sem essa água. Danos causados pela construção do vizinho. Nós vamos agora, eu citei até muitos exemplos, porque fica mais fácil para a gente enquadrar naquele conceito, né, que as pessoas estão nos assistindo, enfim. Mas agora, danos causados à construção do vizinho, como é que a gente procede? Vamos tentar um caso prático, por exemplo. O vizinho está construindo o seu segundo andar e ele não tomou medidas cabíveis para que, digamos assim, um tijolo, porventura vier a cair no terreno vizinho, não tomou as precauções, por exemplo, como redes. Redes de proteção. Geralmente, quando você vai subindo andares superiores, é onde que os problemas maiores acontecem. Por isso que eu já estou começando com um exemplo de um andar superior. Porque geralmente a construção no andar inferior, ele não vai causar tanto problema nas construções vizinhas. Pode causar, mas não vai ser tanto como, por exemplo, cair um tijolo num telhado alheio e quebrar esse tijolo. Primeira coisa a primeira solução para esse tipo de conflito, deixei cair um tijolo, um martelo no telhado alheio. Quebrei o telhado dele, fez um buraco, isso vai dar problema de infiltração, goteira e série de outros problemas. A primeira solução que deve ser proposta é a solução amigável da reparação. É o famoso diálogo. Aconteceu isso, vamos reparar? E já aproveitando que ele está no meio de uma obra, ele tem a obrigação cabal de ir lá e reparar essa construção. Consertar o telhado alheio que foi destruído em detrimento de um descuido dele. E se ele não reparar, vai ter que entrar com a ação cabível para reclamar esse problema e ele vai receber uma indenização por reparação disso. Quem vai pagar? De plano, a gente pensa que o pagamento pode ser do dono do proprietário. De forma subsidiária, falando a palavra mais acessível, de forma conjunta, o responsável técnico por sua obra, e é bom de se falar, pode arcar com esse dano muitas vezes até sozinho. Ele pode dividir, o proprietário vai lá e arca com a indenização. Ele pode ir uma ação de regresso
ir atrás do seu responsável técnico, que entende muito mais dessa proteção de construção do que o leigo que só está pagando pela construção e vendo como é que a obra dele está subindo a cada dia. Então ele pode reparar sozinho, mas lembrando que o responsável técnico tem esse condão. Pode ser responsável. Ele pode ser responsável também, até mesmo sozinho, dependendo do tipo que foi. Um pedreiro que se descuidou e jogou o tijolo sem querer na propriedade sozinho, todo mundo pode dividir por esse. Um erro humano pode acontecer. Agora, um erro de cálculo, um erro estrutural, nós leigos não sabemos fazer esse tipo de projeto de arquitetura, projetos que envolvem cálculos matemáticos, etc. Se o dano por exemplo, até de uma tubulação estourar e prejudicar o vizinho, se o erro pertinente à construção do vizinho, na construção do vizinho, for em termos técnicos, ele pode responder até mesmo sozinho, o seu responsável técnico. Doutor Ricardo, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. Essa, inclusive, é uma daquelas perguntas que me pediram para fazer. As pessoas param na rua. Na verdade, esse assunto eu vou abordar no programa com relação ao meio ambiente. Mas hoje, particularmente, você pode ter um bar como vizinho. Pode ter um bar. Som. Limite de altura, porque às vezes muito alto incomoda. Quando você não é a música que você gosta, então, quando é aquela música da moda que repete várias vezes, como é que é isso? Eu vou entrar mais profundamente nesse assunto quando eu tiver com o meu convidado aqui de meio ambiente. Mas hoje, esse de bar, o som de bar que incomoda, como é que a gente resolve isso? Já que vai ter um programa específico do meio ambiente, então esse som mecânico na rua, sons de propaganda, com quantidade de decibéis deve ser tratado nesse programa, vamos deixar esse programa. Então vamos realmente nos limitar ao problema do bar. Há duas formas de se pensar, porque o direito de vizinhança, ele protege, não chega a ser um princípio, mas ele protege a anterioridade da vizinhança. O que significa essa anterioridade da vizinhança? Existe um bar, vamos ficar aqui, por exemplo, na nossa região, existe um bar que tradicionalmente oferece música às quintas e aos sábados para os seus clientes. Então, toda quinta e sábado vai ter música ao vivo no bar, seja fora do bar, dentro do bar, mas vai ter um som mecânico ou um cantor, seja sertanejo, funk, vai ter algum som para divertir seus clientes. Você sabendo que aquele bar, digamos assim, um bar barulhento, mas não está extrapolando sua atividade, ele não está abusando do seu direito, ele é um bar barulhento num local adequado e não tinha uma vizinhança. Então ele é um bar barulhento no sentido de diversão, de estar cumprindo uma certa função social, que é o lazer da sociedade. Eu sei que aquilo existe e quero construir do lado. Então, a anterioridade vai defender esse bar. Basicamente, a pessoa vai levar um puxão de orelha e vai falar assim, você sabia que há anos esse problema existia e resolveu edificar do lado? A moléstia pode ser até reduzida. Mesmo assim, ele construiu e queria que o problema cessasse. Se o problema foi anterior, o problema não pode cessar. Ninguém pode chegar e falar assim, fulano mudou para você, mudou para o seu lado ontem, a partir de hoje seu bar vai fechar. Não existe isso. Mas não existe o bom senso de... Agora sim, vamos pelo bom senso. Eu não vou mandar fechar esse bar. Mas o som do cantor que está virado para a sua residência, a partir de hoje o palco vai ser para o lado de lá, que lá não tem residência. Aí vai ficar uma questão tolerável, porque se continuar intolerável, tudo bem que vai fazer diminuir o problema, mas cessar pela essa questão de anterioridade não. Agora, o inverso pode até cessar. Existe uma residência ou um bairro que é residencial tipicamente, e ele decide abrir o bar com música sertaneja, por exemplo, todos aos sábados, sabendo que ele é residencial. Então, nenhuma punição máxima, essa atividade dele pode ser, inclusive, interrompida por completo. Doutor Ricardo, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui conosco no nosso programa OAB na TV. Acho que foi
proveitosa a nossa conversa, educativa a nossa conversa. E como digo sempre aos convidados aqui que vêm ao nosso programa, que venham outras vezes com novos temas para que possamos continuar agindo de forma educativa perante a nossa sociedade, a nossa população. Eu que agradeço, eu me sinto extremamente honrado pelo convite e estou à disposição do programa, estou a serviço do programa. Queremos agradecer o carinho da sua audiência e daqui a 15 dias nós prometemos estar de volta com mais um tema aqui no nosso programa OAB na TV. Com certeza, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá.